De volta com o nosso programa nesta quarta-feira. Metade da semana. Participe do nosso programa de hoje. Olha, a gente está falando sobre um programa. Peraí, gente. A gente está falando sobre um tema no programa, certo? A gente está falando sobre um tema que tem sido constante nas esquinas, em salas de espera, em roda de conversa, nas redes sociais, grupos de WhatsApp, que é defesa da democracia, atos democráticos ou antidemocráticos. Então, fica aqui com a gente, manda também sua consideração através das nossas redes sociais, Twitter, o WhatsApp e o nosso Instagram disponíveis aí para você participar e mandar seu questionamento para o nosso convidado de hoje, que é o professor de Direito da UFESA, Ulisses Reis. Participe. A gente dá sequência trazendo informação aqui de Mossoró. O prefeito Alisson Bezerra entrou de cabeça na campanha eleitoral e resolveu comprar a briga de Rogério Marinho com Carlos Eduardo Alves, ambos candidatos ao Senado. Veja o vídeo. Em vídeo de quase 2 minutos, o chefe do Executivo se mostra indignado por ter sido convocado como testemunha em ação de investigação judicial eleitoral, uma AIJE, impetrada por Carlos Eduardo contra o ex-ministro do Desenvolvimento Regional. Alisson diz que Carlos não conhece a realidade de Mossoró, só aparece aqui de 4 em 4 anos e que estaria contra o município por uma questão eleitoral. O então ministro Rogério Marinho esteve em Mossoró por diversas vezes durante a pré-campanha com o prefeito Alisson Bezerra em reuniões, que por sua vez o Alisson Bezerra reafirmou que o seu apoio nas eleições estava condicionado ao trabalho por Mossoró. No dia 20 de maio, o prefeito recebeu os tratores da Codevasf em frente à sede do Executivo. Esses tratores são citados aí na AIJE nesse questionamento de Carlos Eduardo. Aí, Vanuve, e aí? Pano pra manga, viu, Carol? Hoje tem movimentação com a presença de Rogério Marinho ali no Planalto 13 de maio, dentro da agenda, inclusive, de Fábio Dantas, com Alisson Bezerra. Essa posição do Alisson Bezerra é muito para defender o seu candidato, né? Por mais que ele tenha sido citado no processo, enfim, mas é para defender o seu candidato e defender o que o seu candidato, quando ministro, enviou de recursos aqui para Mossoró. Então, a gente ontem percebeu, através das próprias redes sociais do prefeito, ali uma caminhada com seus candidatos, num bairro aqui de Mossoró. Hoje, o candidato ao Senado dele, junto com o do governo, também estarão aqui em Mossoró. E esta é uma defesa que ele faz de público, mas que tem sim um viés político para tentar fazer com que ele, a cada vez mais, vista a camisa do Rogério Marinho, né? Essa cobrança, ela parte também dos eleitores do próprio Rogério, para que o Alisson caia para dentro desta campanha e faça o seu melhor, revertendo, né, tudo que ele tem de voto para o Rogério Marinho. Então é mais para essa defesa, para que ela aconteça de forma mais enfática. Vale a gente lembrar que a última pesquisa realizada, coletada, divulgada na semana passada, mas coletada no dia 6 de agosto, referente a Mossoró, a pesquisa do Instituto SETA, mostrou que Rogério Marinho, apesar de um empate técnico, está em segundo lugar em relação a Carlos Eduardo Alves. Então, o prefeito vê aí essa necessidade de trabalhar com mais afinco para ver se consegue a transferência de votos dos seus eleitores para os seus candidatos, incluindo Fábio Dantas, que está em terceiro lugar ali, bem estagnado nos números em relação a Mossoró, viu, gente? Próxima semana tem pesquisa da TCM, viu? Segunda-feira, divulgação de pesquisa da TCM, quentinha, e aí sim a gente vai ver essa primeira semana de campanha, quais foram os reflexos nesses números de acordo com as intenções de votos dos eleitores. A pesquisa é estadual, mas a gente traz também números de Mossoró. Vamos voltar à nossa conversa com o Ulisses Reis, professor da UFESA. Professor, muita gente vê de questionamento em relação aos ministros do TSE, do STF, em relação à forma com que suas decisões são tomadas. Muita gente costuma dizer que eles estão a serviço
de Lula estão a serviço do PT ou contra o presidente Jair Bolsonaro? Eles colocam em xeque a sua atuação, a sua ética na sua atuação jurídica, realmente, na sua opinião, professor? Olha, Carol, eu sei que esse é um assunto muito delicado e que qualquer opinião expressada, como você elencou diversas geografias no bloco anterior, era no bar, era na sala de espera do médico, era na sala de espera da TCM, em todo canto, cada opinião é muito inflamada, certo? Mas essas opiniões inflamadas, elas decorrem muito também do próprio mecanismo de seleção desses juízes constitucionais no Brasil, né? A gente importou o mesmo mecanismo de seleção de juízes constitucionais e leis, ministros, né? Ministro do STF, e são os ministros do STF que compõem majoritariamente a bancada de 7 ministros do TSE, né? São 3 ministros do STF, mais alguns do STJ e outros que vêm da sociedade. Mas esse mecanismo é o mesmo mecanismo que a gente resolveu importar dos Estados Unidos, né? O presidente vai lá, nomeia alguém e depois o Senado faz essa sabatina e referenda ou não referenda essa nomeação. E por conta do largo período em que o PT, seja com Lula, seja com Dilma, ficou no poder, eles tiveram a oportunidade de nomear vários ministros, né? Mas eu não quero adotar um discurso academicista aqui, mas é-me impossível fugir um pouco dele, e eu lhe posso assegurar que existem várias pesquisas feitas na área do direito, mas principalmente na área da ciência política, que demonstram que não existe associação aferível empiricamente em termos de decisão judicial a partir de um ministro nomeado por um determinado presidente da República e os interesses do grupo político desse presidente da República. Já houve teste olhando isso com todos os ministros que vieram com relação ao governo FHC, já fizeram teste com o governo Lula, já fizeram teste com o governo Dilma e não deu tempo de fazer teste com o governo Temer, até porque ele só nomeou Alexandre de Moraes, não deu tempo de fazer teste com o governo Bolsonaro porque ainda está em curso. Então, é óbvio que essa percepção de enviesamento ela é possível de ser feita porque o cidadão vai entender, não, se Carol é presidenta da República e ela nomeou Von Núvio como seu ministro, é como se eu tivesse um aliado dele lá dentro. Mas você há de convir também que há alguns anos essa não era uma percepção tão comum, mas ela se tornou mais comum no momento em que o atual presidente da República escancara aos olhos e aos ouvidos de quem quiser ver ou quem quiser ouvir que ele tem agora 20% do Supremo Tribunal Federal, que ele tinha 10% e que ele agora tem 20%. E, eventualmente, a gente vê na mídia decisões desses dois ministros, principalmente do que entrou primeiro, o Cássio Nunes Marques, que vão, assim, muito na linha do que o governo federal pensa, né? Já teve até trabalho de conclusão de curso defendido na universidade olhando para esse tipo de comportamento. Mas quando você pega ministros anteriores e você pega os grandes julgamentos de índole penal, por exemplo, que chamaram a atenção da mídia a respeito dos governos dos anos 2000 e 2010, Mensalão, e até os casos que chegaram da Lava Jato ao Supremo, você vê que os próprios ministros que foram indicados pelos governos que estavam sendo julgados eram os dos ministros mais punitivistas. Pega Luiz Roberto Barroso, dos ministros mais punitivistas acerca de Mensalão, acerca de Lava Jato. Teori Zavascki, idem. Rosa Weber, também. E aí eu posso sair elencando vários exemplos de julgamentos que eles deram que, em tese, não deveria ser algo que nós veríamos se fossem ministros que fossem efetivamente aliados de governos anteriores. Aí você pode dizer, Ulisses, mas a população fala muito quando vê, por exemplo, o caso da Lava Jato, né? Que em 2020 ela foi julgada por conta daquela série de fatores decorrentes da Operação Spoofing e por aí vai. Não era de 2020 que as críticas aos métodos e às operações e as formas como a Lava Jato eram conduzidas estavam chegando ao Supremo. Eram de anos anteriores. Eu tenho críticas a respeito do timing. Poderia ter sido visto isso antes e ficou em banho-maria e só ativaram de 2020 para 2021. Mas o cerne de violações ao devido processo legal, ampla defesa e por aí vai, Teori Zavascki, quando era vivo, que era o relator original da Lava Jato, já discorria nas decisões dele críticas ferozes aos procedimentos que eram adotados em Curitiba e na segunda instância do tribunal lá, ao qual o ex-juiz, ex-ministro, ex-tudo Moro, agora candidato, né, era pertencente. Então, assim, eu sei que muito dessa retórica de suposto enviesamento veio da Lava Jato e vem também da própria forma como o Jair Bolsonaro se comunica a respeito dos seus ministros lá dentro. Mas estudos sérios
que tentaram analisar qualquer tipo de vinculação ou gratidão entre os ministros do Supremo Tribunal Federal e os julgamentos que chegam lá, que interessem ao grupo político dos presidentes, mostraram que essa vinculação é pífia e insignificante. Ulisses, existem algumas críticas direcionadas ao Alexandre de Moraes com relação às suas decisões monocráticas e investigações que são feitas dentro do próprio STF. Essas críticas, elas se fazem realmente necessárias no momento em que a gente vive politicamente? Olha, eu acho que a crítica à atuação monocrática, que é a atuação individual, né, para tentar tornar assim, mais palatável o entendimento. O Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado, né? Ele é composto por 11 ministros. Esses 11 ministros têm 3 órgãos. Tem o plenário, que é quando os 11 decidem juntos, e tem 2 turmas. As turmas é quando eles se reúnem 5 e 5. Aí eu li, se sobrou um, é porque é o presidente. Aí o presidente não compõe turma. Majoritariamente e prioritariamente, você tem razão quando diz que o Supremo deve se comportar de forma colegiada. As decisões do Supremo têm que ser tomadas de forma colegiada. Eu mesmo tenho alguns trabalhos publicados fazendo a crítica, a análise do comportamento monocrático, do comportamento individual, que é quando o ministro pega um processo, bota debaixo do braço e diz assim, eu vou julgar sozinho e depois eu levo essa decisão para ser ou não referendada pelos meus pares. Então, assim, se eu pegar a parte da sua pergunta que se refere à atuação individual ou à atuação monocrática, eu tendo a concordar totalmente. Eu acho que é um perigo para a democracia constitucional brasileira a naturalização do comportamento individual dos ministros. Porque a Corte é um órgão colegiado e, como órgão colegiado, ela tem que decidir. Agora, a outra parte da pergunta diz muito respeito à postura do ministro específico, né? O Alexandre de Moraes. Cada caso é um caso. Existem casos em que você pode olhar para a conjuntura jurídica da Constituição e ver que a decisão está afinada. E existem casos que, efetivamente, ela pode não estar muito compatível com as próprias decisões reiteradas da Corte e com a Constituição. E é aí onde entra o papel do colegiado. Levar o caso ao colegiado para que o colegiado possa corrigir o rumo ou ratificar aquela decisão que foi tomada originariamente. Agora, se você quiser fazer perguntas sobre casos específicos, aí a gente conversa mais sobre isso. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.